Com muito prazer, estamos aqui com Pedro Luiz da Fonseca, do Centro Dom Bosco, para a nossa aula aqui do canal do Centro Santa Catarina de Sena, sobre a virtude da fé e a barca de São Pedro, que é a igreja, que é a nova Arca de Noé. Então, Pedro, seja bem-vindo, convido você inicialmente para rezar uma Ave Maria conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São João Bosco, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Amém. apresente um pouco para a gente, Pedro. Eu sei que dispensa apresentações, uma pessoa tão notável, que nos ajuda tanto com essa aula, tanto nos bastidores. Vai ser um prazer a gente conhecer um pouco mais da sua vida. É um prazer estar aqui contigo, Nelson, e com os irmãos do Centro Santa Catarina de Sena. É uma honra e um prazer estar aqui, né? Meu nome é Pedro Luiz da Fonseca, sou integrante do Centro Dom Bosco, né? Estou como presidente da instituição, sou um dos fundadores, tenho 33 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? Nascidos, um que já está no céu, né? Assim rezamos, e minha esposa está grávida aí do nosso 4º filho, né? Digamos assim. Peço as orações de todos. Advogado de formação, hoje trabalho no mercado de seguros, mas sou catequista também. Há 10 anos eu dou catequese para adultos na minha paróquia, e é algo que eu considero aí já como um dever de Estado, né? Uma profissão não remunerada que eu coloco ao lado aí das minhas obrigações profissionais, e faço com muito amor, e é o que eu tenho feito, inclusive, no próprio Centro Dom Bosco, de uma forma diferente, claro, que na paróquia, e é o que eu procurarei fazer aqui hoje. Já me coloco à disposição de vocês, tanto diante de você, mas de todos os irmãos do Centro Santa Catarina de Sena e daqueles que assistirem a esta aula. Estou à disposição para o que precisarem. Contem comigo, contem com o Centro Dom Bosco, com a Liga Cristo Rei, que vocês também integram, né? E nós contamos com vocês também. Estamos unidos em oração. Então é isso, Pedro. Mais uma vez, obrigado, nosso irmão de apostolado, irmão na fé. Agora é com você a aula. Tá ótimo. Vamos, como você falou, né? Falemos hoje da virtude da fé e da barca de São Pedro, né? Então falaremos da Santa Igreja Católica, falaremos da fé católica, e eu, como sempre gosto de iniciar as minhas aulas, eu selecionei aqui 4 passagens da Sagrada Escritura que, de alguma forma, vão fundamentar tudo que será falado ao longo da aula inteira. A primeira passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. É aquela conhecidíssima passagem da profissão de fé de São Pedro, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Quem quiser, fique à vontade para abrir a Sagrada Escritura. Esta aqui é a tradução da Ave Maria, mas eu lerei de forma pausada também para que todos possam compreender. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas,
porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A segunda passagem que eu escolhi para iniciar esta aula, são 4 no total, 4 breves passagens, é aquela conhecidíssima passagem também do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Vamos lá. Não se perturbe o vosso coração, né? Diz nosso Senhor Jesus Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A terceira passagem, eu volto ao Evangelho de São Mateus, mas agora na sua conclusão. Lá no capítulo 28, essa inclusive é uma das passagens, das minhas passagens prediletas, talvez seja a minha passagem predileta dos evangelhos, juntamente com o prólogo do Evangelho de São João, que, claro, está acima, mas é a conclusão do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E a última passagem, eu acabei de ler a conclusão do Evangelho de São Mateus, a última passagem é a conclusão do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, né? São 2 versículos que estão no final, não é exatamente a conclusão, mas são os versículos 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu recomendo até que as pessoas que nos assistem, né, eu recomendo a cada um de vocês que meditem depois, leiam com mais calma e meditem nestas 4 passagens, porque qual foi o objetivo, né? Por que tantas passagens sob um risco de tornar a aula enfadonha, repetitiva, mas muito pelo contrário, eu penso que aqui são passagens que, sim, em alguns pontos se repetem, mas, por outro lado, se complementam. E quando a gente lê estas 4 passagens com a igreja, a gente chega a uma verdade que precisa, a meu ver, ser proclamada com muita clareza e com muita frequência. Toda verdade deve ser proclamada
com clareza. A verdade, ela é clara, né? Isto é uma propriedade de toda e qualquer verdade, ela é clara. Mas, infelizmente, há determinadas verdades, e isso nos mais diversos campos, que hoje não são mais proclamadas. E aqui nós estamos no campo da fé, e, a meu ver, esta é uma verdade fundamental que precisa ser proclamada, especialmente no âmbito interior, no âmbito interno da Santa Igreja. Precisa voltar a ser proclamada, precisa voltar a ser crida. Nós precisamos voltar a crer nesta verdade, individualmente, interiormente, mas também é uma verdade que precisa voltar às salas de catequese, é uma verdade que precisa voltar aos púlpitos, precisa voltar aos sermões, às homilias, às pregações, precisa voltar às famílias e à sociedade em geral, não apenas na igreja, mas na própria sociedade civil. E que verdade é essa? A verdade de que não há salvação fora da Santa Igreja Católica. Eu até escrevi aqui, todas as pessoas são chamadas a serem católicas. Todo ser humano é chamado por Deus a ser um fiel católico. A Igreja Católica é o único caminho de salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação. E aí um segundo parágrafo aqui que eu também destaquei. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. A verdadeira caridade é a evangelização, o dever universal do apostolado. Esse segundo parágrafo aqui eu coloquei como uma decorrência da verdade que eu acabei de proclamar. Acabei de proclamar com a igreja, porque este é um dogma de fé, definido pela igreja em inúmeras oportunidades, mas infelizmente é óbvio que a igreja não deixou de crer nesta verdade. A igreja define as verdades de fé e é evidente que elas permanecem para sempre. Elas desde sempre foram cridas, né? A igreja sempre creu nas verdades que ela proclama, e é claro que são verdades imutáveis. A verdade não muda, então a igreja sempre creu que fora dela não há salvação. Ela, de fato, é a Arca de Noé, e quem está fora da Igreja Católica é engolido pelo dilúvio, né? Quem está fora da Santa Igreja Católica está num caminho de perdição. É importante dizer que há uma exceção para esta regra, esta é a regra. A exceção são aquelas pessoas que estão fora da igreja sem culpa pessoal. Isso somente Deus pode julgar. Deus julgará se as pessoas que estão fora da igreja estão fora por culpa pessoal ou não, por uma culpa invencível ou não. Este julgamento cabe a Deus e não a nós. Nós não podemos transformar a exceção em regra. A regra é que o único caminho que nós conhecemos de salvação é a fé católica, é a Santa Igreja Católica. E é necessário entrar na Santa Igreja Católica e nela perseverar para que nós trilhemos rumo à salvação. Então, a exceção são justamente as pessoas que, por estarem fora da igreja sem culpa pessoal, elas estão fora do corpo, mas estão dentro da alma da igreja. São aquelas pessoas que, se tivessem a oportunidade, pediriam a fé, entrariam na Igreja Católica, creriam com a Igreja. Então, sem dúvida nenhuma, é importante falar da exceção, mas é mais importante ainda reafirmar e com frequência e com clareza esta regra. E se nós olharmos para as passagens que eu acabei de ler da Sagrada Escritura, e eu as citarei agora livremente, por exemplo, a passagem do Evangelho de São João, Nosso Senhor diz claramente para São Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. No Evangelho de São Marcos, Nosso Senhor fala claramente para os apóstolos:
ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nesta passagem mesmo a gente vê a exceção aqui presente. Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado, porque o batismo é o meio ordinário para nos tornarmos filhos de Deus, é o meio ordinário para sermos incorporados ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica, e aí sim, incorporados ao corpo de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai, no Filho, unidos ao Filho, incorporados ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Mas nosso Senhor não diz, quem não crer e não for batizado não será salvo. Ele diz, quem não crer e não for batizado será condenado. Ele diz, quem não crer será condenado. E aqui a gente percebe por que a igreja discerniu essa exceção. Porque, de fato, o que garante que a pessoa será condenada ao inferno é se ela não crer, se ela não tiver fé. Então, há pessoas que excepcionalmente não são batizadas, ou seja, não entram na igreja sem culpa pessoal. Elas creem no sentido que, se tivessem a oportunidade de conhecer o Evangelho, se tivessem a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja, elas creriam. Então, aqui no próprio Evangelho de São Marcos, a gente vê a exceção que eu citei, que, claro, é ensinada pela Santa Igreja há 2000 anos. Mas penso que é fundamental nos focarmos e nos centrarmos, nos concentrarmos na regra. Porque se eu incluo todas as pessoas na regra, e eventualmente uma pessoa não se converter sem culpa pessoal, há um caminho de salvação para ela. Mas o que acontece hoje é que, infelizmente, na Santa Igreja, as pessoas, muitas pessoas, não são todas, é claro, sejam clérigos ou leigos, não importa, querem universalizar a exceção. E o que acontece é que a muitas pessoas a exceção não se aplica, e isso poderá representar a perdição de muitas almas. Então é fundamental que nós tenhamos esta clareza. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém se salva se não for por Ele. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, toda pessoa, como eu falei anteriormente, toda pessoa é chamada a ser um fiel católico, todo ser humano é chamado a ser um fiel católico. Ser católico é uma vocação universal. Todas as pessoas, sem exceção, são chamadas a serem católicas, e no céu só há católicos. Porque estas pessoas que morrem sem estar na igreja visivelmente, sem estar no corpo, sem culpa no corpo, sem culpa pessoal no corpo visível, elas se tornarão católicas em algum momento. E, de fato, serão católicas, pelo menos no purgatório, e entrarão católicas no céu. Então, no céu só há católicos. Todos nós somos chamados a sermos católicos. E aí, quando a gente olha o Evangelho de São Mateus, é interessantíssimo, porque no Evangelho de São Marcos, Nosso Senhor diz, pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de São Mateus, ele já usa um outro termo que complementa o anterior, que é o termo nações. Ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, mais uma vez o batismo, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi, tudo que vos ensinei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós poderíamos permanecer uma semana nestas passagens, mas eu me limito a dizer que a passagem de São Marcos fala de criatura, então aqui nós poderíamos colocar as pessoas individualmente consideradas. E no Evangelho de São Mateus, é claro que em nações também estão todas as pessoas, todos os cidadãos, todas as pessoas individualmente consideradas, mas também as sociedades, as nações. Aqui nós chegamos, então, à fé da igreja no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, concretamente. Não somente as pessoas são chamadas, não há uma vocação universal apenas para as pessoas individualmente consideradas. Há uma vocação universal também para as nações.
para as sociedades, as nações também são chamadas a serem discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. São chamadas a entrar na igreja e se submeter à autoridade da igreja. Então, rapidamente, aqui está o fundamento claro, escriturístico, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que nosso Senhor fala do sacramento, mais uma vez, do batismo, que é o meio ordinário para que nós entremos na igreja. Fala também da moral, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Então, vejam a infalibilidade da igreja em matéria de fé, de moral, e esse final é fundamental. E aí eu faço uma ligação desse final com a primeira passagem que eu li, que eu vou deixar por último, que é a passagem da profissão de fé de São Pedro. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É claro que esta passagem tem inúmeros sentidos, né? Como não pensar na Eucaristia, como não pensar na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia, mas também como não pensar nas inúmeras outras formas de presença de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, mas também não podemos deixar de pensar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Alguns podem estranhar, em um primeiro momento, esta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não é somente verdadeiro, ele é a própria verdade, como afirmou no Evangelho de São João. Então, nosso Senhor Jesus Cristo afirma, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas nós poderíamos pensar, meu Deus, nosso Senhor está à direita do Pai. Claro, ele é Deus, ele é onipresente, mas ele está à direita do Pai. Nós cremos na ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele está conosco todos os dias até o fim do mundo, ele também está conosco na sua igreja. A Santa Igreja Católica, né? Eu ouvi isso do Padre Paulo Ricardo, é claro que o Padre Paulo Ricardo fala isso com a igreja, ela é o prolongamento do mistério da encarnação na história. É Deus que se fez homem que permanece na história, na sua igreja. Então vejam que não é simplesmente crer em nosso Senhor Jesus Cristo, como fazem, por exemplo, os protestantes, que desejam crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não creem na igreja. Isto é impossível. Para crer na cabeça, eu creio no corpo. Eu creio no corpo. Nós poderíamos até pensar numa situação bizarra, em que uma pessoa chegasse para outra e dissesse, eu creio, mas creio apenas na sua cabeça, não creio no seu corpo. É evidente que isso não faria o menor sentido, e faz ainda menos sentido com relação a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja. Então, a Escritura é muito clara. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, e aí a gente faz essa ligação com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19, diante da profissão de fé de São Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo falará, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a pedra é também a fé de Pedro, é a fé do Santo Padre o Papa, é a fé dos legítimos pastores, é a fé do magistério, o magistério da igreja, especialmente o Santo Padre o Papa, que nos confirma na fé. Eu edificarei a minha igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Então, se a gente lê as 4 passagens com um olhar espiritual, e, claro, acima de tudo, lemos as 4 passagens unidos à Santa Igreja Católica, nós chegamos à clara conclusão com a igreja de que fora da Igreja Católica não há salvação. Eu preciso, sim, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, mas eu preciso crer na igreja. Eu preciso crer com a igreja, incorporado à igreja, dentro da igreja. Então, a igreja é também com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ela prolonga a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na história. Eu preciso ver a igreja como um caminho de salvação e como o único caminho de salvação.
E, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, né? No caso, o próprio catecismo de João Paulo II, que tem muitas frases de santos, quando a gente lê a doutrina que está ali sobre a Igreja, nós nos deparamos com frases belíssimas, belíssimas. Por exemplo, não falarei literalmente a frase porque me escapa agora, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que dirá que é impossível crer em nosso Senhor Jesus Cristo sem crer na Igreja. É impossível, eu diria, amar nosso Senhor Jesus Cristo sem amar a Santa Igreja Católica. A realidade dos protestantes ela é triste, é esquizofrênica, é insustentável. Por isso é que a gente deve rezar pela conversão, fazer penitência pela conversão dos protestantes e, claro, também fazer apostolado com eles, porque eles não estão bem, eles estão mal. Eles precisam se converter e entrar na igreja, eles precisam de fato se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque não estão. E tem uma frase assim que é espetacular, está no Catecismo de João Paulo II, do Papa João Paulo II, que é uma frase de Santa Joana d'Arc para os seus acusadores durante o seu julgamento, em que ela fala algo semelhante a isso que eu direi, porque não gravei a literalidade, até deveria, porque é tão belo. Ela diz: quanto a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica, penso que são uma só e mesma coisa e não há que se questionar nada com relação a isso. Isso é belíssimo. O fiel católico ele precisa ter esta visão. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja é uma só e mesma realidade. Por isso que é tão importante, eu como catequista, penso que é possível que haja catequistas que nos assistem agora, ou pessoas que queiram ser catequistas. Claro que os catequistas, por excelência, são os clérigos, mas no momento atual que vivemos, num contexto de crise que assola, sem dúvida nenhuma, a Santa Igreja Católica, é necessário que os leigos também se envolvam com a catequese. Até porque, infelizmente, muitos clérigos não querem fazê-lo. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, sob uma certa ótica, o dogma de fé mais importante de todos é o dogma creio na Santa Igreja Católica. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, segundo o credo niceno-constantinopolitano. Porque se eu tenho uma fé inabalável na Igreja, eu naturalmente terei uma fé inabalável em tudo aquilo que ela ensina. E aí me manterei na fé. Claro, com a graça de Deus, perseverarei na fé. Então é fundamental que falemos aos quatro cantos, falemos nos telhados, proclamemos esta verdade, mas em especial para nós mesmos, para os próprios católicos. Não há salvação fora da Santa Igreja Católica. Não há salvação fora da Igreja. Toda e qualquer pessoa é chamada a ser um fiel católico. É uma vocação universal. Ser um fiel católico, crer com a Igreja, ter fé católica é uma vocação universal. Ninguém escapa disso, salvo as situações excepcionais que são acidentais. Ninguém escapa desta verdade. O único caminho de salvação é a fé católica, é entrar na Santa Igreja Católica, se unir a nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja. E aí nós chegamos a este segundo parágrafo, que eu coloquei aqui e lerei novamente. Sem a fé é impossível agradar a Deus, sem a fé católica, evidentemente. Isto, inclusive, está em uma das cartas de São Paulo. E aí eu coloco aqui amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque hoje, dentro da igreja mesmo, fala-se muito de amor, mas de uma forma muito desordenada. Não é que nós tenhamos que abandonar as obras de misericórdia corporais, materiais, muito pelo contrário, elas devem sempre estar presentes e intensificadas cada vez mais. Quem de fato faz caridade, autêntica caridade, porque caridade não é filantropia. Quando nós falamos da virtude teologal da caridade, é um amor que não é nosso, não é um amor humano. É Deus que ama em nós. Então, mesmo a caridade corporal, as obras de misericórdia corporais materiais, é a igreja que faz. E foi assim ao longo da história. Fundamentais, as obras de misericórdia corporais materiais.
mas acima delas, e deve orientar, né? As obras de misericórdia espirituais devem orientar as obras de misericórdia corporais. E a principal, né, claro, ao lado da oração e de todas as outras, mas uma das fundamentais obras de caridade espirituais é justamente ensinar os ignorantes, ensinar a fé católica àqueles que não a conhecem. Claro que as outras todas, de alguma forma, se encaixarão nesta também, porque a oração, claro, que faz parte deste processo, aconselhar aqueles que estão em dúvida, admoestar os pecadores. Então, vejam que nas obras de misericórdia espirituais nós poderíamos resumi-las, de alguma forma, neste apostolado. O Papa Bento XVI, em uma determinada homilia de Natal, ele falou que a verdadeira caridade é a evangelização. Por isso é que eu coloquei aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, foi o que eu falei anteriormente, da necessidade de nos unirmos a Deus, de nós crermos em Deus, com a igreja, unidos à igreja. Claro que a realidade do amor a Deus sobre todas as coisas, o primeiro passo para isso é a fé, é crer no Deus verdadeiro. Não há como amar o Deus verdadeiro sem nele crer, isso é evidente, mas o verdadeiro amor ao próximo, como a si mesmo, por amor a Deus, passa pelo apostolado, passa pela evangelização, passa pela fé de que fora da igreja não há salvação, e é claro que a partir disso, esta fé é um trampolim que me move a desejar a fé católica para todos, a evangelizar, a anunciar a boa nova, a catequizar, a educar na fé, dentro das possibilidades, dentro das realidades nas quais eu vivo, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito social e também, eventualmente, na paróquia que eu frequento. Então, esta realidade da catequese formal que nós encontramos na paróquia, mas também na catequese informal. Vocês, né, fazem parte, frequentam um centro católico em Manaus, né, o Centro Santa Catarina de Sena, que é uma realidade ao mesmo tempo que, claro, faz parte da igreja, porque são fiéis leigos que se reúnem para servir a Deus e a Santa Igreja, mas ao mesmo tempo está no meio da sociedade. Então é uma forma de apostolado muito bonita, no meio do mundo, apostolado, levar os outros à fé católica. Então percebam que crer que não há salvação fora da igreja não me faz ficar fechado. Isso é ridículo. E isso é muito, essa mentira, aí sim mentira, é muito propagada hoje, que dizer que não há salvação fora da igreja representa um fechamento da igreja. Olha que absurdo, porque é justamente o contrário. Quando eu creio que não há salvação fora da igreja católica, isso me move a ir ao encontro do outro. Isso me move a querer converter o outro, a querer fazer apostolado com o outro. Apóstolo, né, vem do grego apostelo, que é enviado. Então, crer que não há salvação fora da igreja não me fecha ao outro. Muito pelo contrário, me move ao outro. Me move à caridade, me move ao apostolado. Quando eu deixo de crer nesta verdade ensinada pela igreja desde sempre, aí sim é que eu me fecho para o outro. Sob uma falsa aparência de união, de diálogo, um diálogo vazio que não busca a verdade, um diálogo vazio que não busca ensinar a fé católica, ensinar a doutrina católica, caminhamos para o inferno, eu e o meu interlocutor, porque ambos não temos a fé. Um fiel católico que não crê neste dogma, assim como em qualquer outro dogma, ele já perdeu toda a fé. Vejam a gravidade da situação na qual se encontram muitas pessoas que não creem nesta verdade evidente. Perdão por ser repetitivo, mas é proposital. Eu penso que esta verdade precisa ser proclamada, como eu disse anteriormente, com muita frequência e com muita clareza. Fora da Igreja Católica não há salvação. Todo e qualquer ser humano é chamado a ser um fiel católico. A Igreja Católica, a fé católica, é o único caminho que nós conhecemos de salvação. Vejam que, penso que com estas passagens da Sagrada Escritura, o raciocínio fica muito claro e nós devemos nos comprometer pelo apostolado. Então, só para complementar isto, eu selecionei aqui alguns pontos do Catecismo de São Pio X que eu simplesmente lerei,
Está aqui o Catecismo de São Pio X, eu indico muito que vocês tenham este catecismo, porque ele é muito claro, é um catecismo tradicional, né, do início do século XX, ele é muito claro, ele é feito em forma de perguntas e respostas. Então, com o Catecismo de São Pio X, porque aqui está publicado pela editora Permanência, vocês se depararão com uma forma tradicional de catequese. Eu vou dizer para vocês que não desgosto do Catecismo de João Paulo II, inclusive eu dou catequese com base nele há 10 anos e vejo que as pessoas, através dele, sem dúvida nenhuma, chegam à fé, se convertem. Ele tem alguns pontos problemáticos, mas que com um catequista sensível, atento, e que tem ali um jeito correto e ortodoxo de ensinar a fé, é muito possível dar uma boa catequese com ele, mas o Catecismo de São Pio X é importantíssimo. É importantíssimo porque resgata uma forma tradicional e ele pode ser aplicado, penso eu, para todas as idades, não somente para os adultos, mas também para os adolescentes, para as crianças. Então, é um catecismo muito importante. Eu peguei aqui algumas partes da doutrina, né, como ela está exposta no Catecismo de São Pio X, só para reafirmar este dogma de fé que fora da igreja não há salvação. Vamos lá. É a segunda parte, né, da aula, a gente começou com a Sagrada Escritura, agora a doutrina, Catecismo de São Pio X, coloquei aqui algumas perguntas. Se eu não me engano, são seis perguntas para que nós possamos, consolidar a nossa fé neste dogma central, fundamental. Por que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Porque ela possui 4 notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. O que significa dizer que a igreja é una? Então, a partir de agora, a gente vai ver cada uma destas características de forma breve. Como é breve e, assim, direto ao ponto e muito claro o Catecismo de São Pio X sempre. O que significa dizer que a igreja é una? A igreja é una porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Então é por isto que a igreja ela é una. O que significa dizer que a igreja é santa? Una, santa, católica e apostólica. A igreja é santa porque Jesus Cristo, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros, santas são a sua fé e a sua lei, santos os seus sacramentos, porque fora dela não há e nem pode haver verdadeira santidade, assim como o Espírito Santo a assiste. O que significa dizer que a igreja é católica? Vejam aqui aquilo que eu dizia anteriormente, com base, claro, na fé da igreja, e a partir daquelas passagens da Sagrada Escritura, São Pio X vai falar. A igreja é católica, que quer dizer universal, porque abrange fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e agora, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Foi aquilo que eu procurei falar insistentemente desde o início da aula, diz São Pio X, porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Todos os homens do mundo, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, todo e qualquer, perdão pela insistência, todo e qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa é chamada a entrar na Santa Igreja Católica, é chamada a ser um fiel católico. Qualquer pessoa da vida, da sua vida, pense nas pessoas com quem você convive nos mais diversos âmbitos da sua vida, todas as pessoas com quem você se encontra no seu dia, com quem você se depara na rua, você deve olhar para aquela pessoa, mesmo que você não conheça, mas você deve olhar e amar aquela pessoa, e amar, como nós vimos, é evangelizar,
mesmo que você só vá ver aquela pessoa naquele momento, você deve ter a convicção íntima, pessoal, de que aquela pessoa é chamada a ser católica, e isto pode, na maior parte das vezes, representará de fato a salvação eterna daquela pessoa. Vejam a importância disso, a centralidade disso. E aí a consequência que eu também salientei anteriormente está aqui. O que significa dizer que a igreja é apostólica? A igreja é apostólica porque remonta sem interrupção até aos apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Além disso, todo fiel católico é chamado a fazer apostolado. Eu até reconheço que aqui foi um adendo que eu coloquei à resposta de São Pio X, mas que está presente, aí sim, muito bem, no Catecismo de João Paulo II, este dever do fiel católico a fazer apostolado. O próprio São Pio X não incluiu no seu catecismo, quando ele fala da Igreja Apostólica, mas o Catecismo de São João Paulo II colocou que ela também é apostólica, porque todo fiel católico, na sua realidade, de acordo com os seus próprios deveres de Estado, clérigo, leigo, religioso, é chamado a fazer apostolado. É chamado a fazer apostolado. Pensemos, por exemplo, nos religiosos, pensemos numa determinada monja carmelita enclausurada, ela é chamada a fazer apostolado com as suas orações e as suas penitências. Isso é belíssimo e fará mais apostolado do que nós, do que muitos sacerdotes que estamos em missão, soltos de alguma forma, né? Não estamos enclausurados. Então, olha que maravilha. Todos nós somos chamados a sermos apóstolos, a fazer apostolado. Isso também, é claro, que é uma razão secundária. As outras explicações são mais importantes, são mais centrais no que diz respeito a esta característica da igreja, que é apostólica, mas é uma razão certamente secundária, verdadeira e importante. Todo fiel católico é chamado a fazer apostolado. E, por fim, o que significa dizer que a igreja é romana? A igreja é romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram somente na igreja, que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Então, aqui nós falamos da igreja, né, do que a doutrina ensina a respeito da igreja, com a clareza e com a forma sintética, direta ao ponto, que é habitual no Catecismo de São Pio X. E aí, eu coloco uma questão importante aqui para que a gente conclua a aula, né, chegue na sua terceira e última parte. Por quê? Por que reafirmar esta verdade, no meu entendimento, é tão importante? Por que reafirmar com frequência, com clareza, que fora da Igreja Católica não há salvação, que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a verdadeira Igreja, é a verdadeira religião, todos são chamados a serem católicos, a serem fiéis católicos? Por que afirmar e reafirmar isto com a frequência que eu fiz, inclusive, nesta aula? Espero que vocês não estejam chateados, enfastiados com isto, até porque espero que vocês creiam nesta verdade, e caso tenha alguém que esteja a assistir esta aula que ainda não cria com esta convicção e passou a crer, louvado seja Deus por isso. Penso que é fundamental, mas por que afirmar e reafirmar? Porque muitos hoje na igreja não ensinam esta verdade. E muitos hoje na igreja, ainda pior, não creem nesta verdade. Quando eu falo muitos, eu não me refiro apenas a fiéis leigos, eu não me refiro apenas a religiosos, eu me refiro também a clérigos, ou seja, integrantes do clero, autoridades eclesiásticas e, às vezes, digamos, de alto escalão. Eu me refiro a presbíteros, eventualmente bispos, cardeais, e, eventualmente, até podemos nos deparar com atitudes dos próprios papas que não refletem esta fé muito clara,
de que não há salvação fora da igreja. Então, pode acontecer que nos deparemos com situações que nos levem a questionar isto. E aí eu vou citar alguns exemplos, só para que fique muito claro, não fique algo irresponsavelmente no ar. Pensemos hoje em práticas tão difundidas na Santa Igreja, a partir de um ecumenismo mal concebido, falso, de um diálogo interreligioso igualmente mal concebido e falso, que levam homens da igreja, leigos ou clérigos, a, por exemplo, se colocarem em oração, em atos públicos de oração, de falsa oração, digo, de falsa adoração, juntamente com hereges, cismáticos, apóstatas, pagãos, pessoas que não creem no Deus verdadeiro, não creem no Deus unitrino, não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, não creem na Santa Igreja Católica. Infelizmente, hoje é tão comum isso. É tão comum. Nesse tempo até de Covid, quantas lives foram feitas com esta distorção, com esses escândalos, com esses absurdos. E o que fica claro a partir desses atos abomináveis, que ofendem tanto a Deus, que ofendem tanto a fé católica, o que fica claro diante disso? São pessoas que, não é possível, não creem nesta verdade. Não creem que fora da igreja não há salvação. Não creem na necessidade de sermos católicos para sermos salvos. Não creem na necessidade de sermos católicos para agradar a Deus. Não creem na necessidade da fé católica para chegarmos à vida eterna com Deus no céu. E aí o que acontece na prática é um rebaixamento da fé católica, um rebaixamento da Santa Igreja, uma equiparação da Santa Igreja, da fé católica, às falsas religiões. E aqui eu preciso ser muito claro, porque quando alguém adora um Deus falso, quando alguém faz parte de uma falsa religião, na prática, isto significa adorar um demônio. Está claro nas Sagradas Escrituras que um falso Deus é um demônio. Então, objetivamente, a pessoa que está numa falsa religião, ela não adora Deus, ela adora um demônio. E eu falo isso não como uma forma de excluir esta pessoa, muito pelo contrário, mas isto, como eu falei anteriormente, deve nos mover a, pelo menos, rezar pela conversão dessa pessoa, fazer penitência pela conversão desta pessoa, e dentro das possibilidades, é claro que depende da abertura de coração dela, depende da minha capacidade pessoal, também anunciar, também fazer apostolado. Mas vejam que quantos atos nós vemos hoje, quantas homilias, quantas pregações, quantos sermões vazios, que não falam da necessidade de conversão, que não falam da necessidade de perseverança da fé, na nossa necessidade de nos mantermos firmes na fé até o fim, de perseverarmos na fé até o fim, que não falam, como a gente vê, por exemplo, o próprio Padre Paulo Ricardo, você vê na pregação do Padre Paulo a clareza que ele tem, o amor que ele tem pela Santa Igreja e a clareza que ele tem da necessidade de nos convertermos à fé católica e de nela permanecermos. As homilias, por exemplo, que o Padre Paulo Ricardo faz diariamente, isto está sempre presente, sempre claro, pressuposto, estabelecido. E quando nós comparamos esta pregação, que deveria ser a regra, o que o Padre Paulo Ricardo faz é aquilo que a igreja sempre fez. E é claro que ele é um grande pregador, é um homem brilhante, com uma formação, e nós vemos assim que, de fato, Deus o agraciou com muitas qualidades que o tornam um grande sacerdote, mas, por outro lado, o que ele faz é o básico, é o que todo sacerdote deveria fazer. E é o que todo fiel leigo deveria fazer dentro, claro, da vocação do fiel leigo. Mas por que ele se torna tão especial e ainda mais especial do que ele é? Porque hoje dificilmente nos deparamos, ou com dificuldade nos deparamos, com sacerdotes deste jeito e também com fiéis leigos deste jeito, com esta clareza, com esta convicção. Então, precisamos, de fato,
enxergar que há, sim, sob esta ótica, uma crise na Santa Igreja. Uma crise que é uma perda de identidade. Que, é claro, não é uma crise da Igreja, porque a Igreja ela é santa. É uma crise na Igreja, porque assola os seus membros. Membros que muitas vezes são membros mortos da Igreja. Até pertencem à Igreja, mas estão mortos. Estão no pecado grave, que nos exclui da comunhão com Deus. Porque se nós negamos, evidentemente, uma verdade de fé, se nós deixamos de crer com a Igreja, nós perdemos a fé. Então não é uma crise da Igreja, é uma crise na Igreja que envolve uma perda de identidade. E quando é claro, é uma crise que também assola o clero, e com relação ao clero é ainda mais grave, porque o clero é que é chamado a nos governar, o clero é que é chamado a nos pastorear, a nos conduzir ao céu. Então, vejam a gravidade da situação. Vejam que quão grave é esta situação de uma igreja, como eu falei, que perde a sua identidade e não se enxerga mais como um caminho de salvação, ou como, melhor dizendo, o caminho de salvação. O único caminho de salvação, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Na prática, o que acontece? A igreja deixa de ser missionária. Ela deixa de, não a igreja santa, a igreja de sempre, mas homens da igreja que deixam de querer converter as pessoas. Em primeiro lugar, é claro, se converter, amar o próximo, claro, como a si mesmo. Então, o amor ao próximo, além de pressupor o amor a Deus, além de pressupor, nesse caso, para o efeito desta aula do que eu falo aqui, a fé no Deus unitrino e na Santa Igreja Católica, em tudo aquilo que ela ensina, amor a Deus, amor a si mesmo, a enxergar a necessidade da nossa conversão pessoal e de que nós perseveremos na fé, amor a nós mesmos, é o segundo passo, mas o terceiro, o amor ao próximo. Neste caso, é o apostolado, me levar ao próximo, para anunciar o evangelho ao próximo, para ensinar a fé católica ao próximo. E é claro, isso vale desde a minha família, a minha esposa, os meus filhos, desde o meu trabalho, com os meus sócios, os meus funcionários, os meus colegas de trabalho, desde a sociedade, os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, os meus conhecidos, os meus irmãos de paróquia, os meus alunos de catequese. Então, veja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Por amor a Deus, é a fé. É a fé que me leva a querer me converter, amor a Deus que me leva a querer me converter, amor a mim mesmo e me leva ao apostolado, amor ao próximo. E não é isso que nós observamos em muitos homens de igreja. O que nós observamos é uma crise na igreja, que se manifesta exteriormente de inúmeras formas. Eu coloquei aqui exemplos, simplesmente exemplos: queda no número de fiéis, queda no número de sacerdotes, de religiosos, queda no número de vocações, perda da identidade, crise de identidade, pessoas que não reconhecem mais qual é a identidade da igreja, que a igreja existe para levar as pessoas ao céu. Esta é a função da igreja, levar as pessoas à vida eterna com Deus no céu. A Santa Igreja Católica, que é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro do Apocalipse está lá narrado no final dos tempos, né? As núpcias do Cordeiro. No céu, todos nós que somos igreja nos uniremos eternamente numa união de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é levar as pessoas para o céu. A igreja não é uma ONG, como muitos hoje afirmam. Então, perda da identidade da igreja. Nós precisamos retomar isto. A igreja existe para levar as pessoas para o céu. Nós, enquanto fiéis católicos, enquanto membros da igreja, devemos nos comprometer também com isso. Desde as nossas famílias, em todos os âmbitos das nossas vidas. Nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus também para aproximar as pessoas da verdade, da fé católica e, consequentemente, da vida eterna com Deus no céu. Salvar almas,
ter sede de almas, ter sede de salvação das almas. Então, é uma crise de fé também. Então, vejam, é evidente a crise que assola a Santa Igreja, a crise na Igreja, é uma crise, na sua origem, de fé. Desconhecimento da doutrina e dos dogmas de fé proclamados pela Santa Igreja. Todos esses itens eu coloquei aqui no final, constatação na vida paroquial e na sociedade. Basta olharmos para a realidade hoje da maior parte das paróquias, para a realidade hoje da presença e do protagonismo, que infelizmente não existe mais da Santa Igreja na própria sociedade, e nós constataremos a crise. Nós constataremos a crise na igreja, esta perda de identidade, constataremos esta crise de fé. Boa parte dos fiéis hoje, e até às vezes clérigos, desconhecem a fé, desconhecem os dogmas de fé, não creem com a igreja, estão fora da fé, estão fora da igreja na prática. Uma crise de fé que, consequentemente, se torna uma crise moral, porque quem não crê com a igreja não vive com a igreja. Então, se ela é a pessoa que não crê com a igreja, não crê na doutrina, não crê nos dogmas de fé, ela também não crê naquilo que a igreja ensina que ela deve viver, ou no como a igreja ensina que ela deve viver. Ela não crê nos mandamentos, ela não crê nos preceitos morais. Desconhecimento da doutrina moral da Santa Igreja, relativismo moral, a pessoa que vive aquilo que ela quer. Ela crê, perdão, no que ela quer, e ela vive de acordo com o que a igreja ensina apenas naquilo que ela concorda. Ela é o próprio magistério, ela é o próprio Papa. Quantas pessoas que nós conhecemos que comungam frequentemente, comungam todo domingo, que são assim, que têm uma vida que não lutam para, é claro que é diferente a situação daquele que cai em pecado e se levanta e confessa, mas a pessoa, pelo menos, ela precisa crer com a igreja, na sua moral também. Ou seja, ela precisa crer que a igreja está absolutamente certa em tudo aquilo que ela ensina para nós, naquilo que devemos crer, mas também naquilo que nós devemos fazer e deixar de fazer. A igreja está certa, mesmo que eventualmente eu caia em pecado, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas eu luto para viver como a igreja ensina que eu devo viver. Eu creio na fé da igreja, eu creio na moral, eu creio nos ensinamentos morais. Então, vejam, é uma crise de fé que resulta numa crise moral, mas o outro ponto é uma crise no clero. Da mesma forma que a crise de fé gera a crise moral, sob uma outra ótica, a crise se inicia no clero. É claro, se inicia nos pais, é igual uma família. Quando os filhos são mal educados, quando os filhos têm problemas, nós encontramos a origem destes problemas, claro, nos pais, que são chamados a educar os filhos. Assim acontece na crise que assola a Santa Igreja, é uma crise que se inicia no clero, é uma crise que se inicia naqueles que têm o dever de ensinar, uma crise, poderíamos dizer, de autoridade, que também se manifesta na liturgia e na catequese, nas pregações, nos sermões, nas homilias, na própria vida do clero. Então, um clero que deixou de crer com a igreja e também deixou de viver com a igreja, porque esta crise que afeta o clero, ela também é uma crise de fé, consequentemente moral, como acontece naquela dinâmica que eu acabei de citar. Então, naturalmente, uma crise no clero que se desenrola, desemboca por toda a igreja, afeta os filhos, que somos nós, os fiéis leigos. Vejam que fica muito claro isto. Também a crise no clero é muito facilmente constatável na vida paroquial, na vida da maioria das paróquias. Em inúmeros escândalos que nós vemos no âmbito do clero. Infelizmente, não falemos disso com alegria, mas falemos com senso de realidade, porque é isso que acontece hoje. Isso é notório e inquestionável. E o último ponto, que é o ponto talvez mais duro desta explicação, e aqui eu faço referência e também faço um convite a vocês que lá no YouTube, né, do Centro Dom Bosco, eu já dei 2 aulas, esta semana, inclusive, gravei, né,
ou melhor, dei a aula que foi gravada na terça-feira desta semana. Eu dei a segunda aula deste curso, que é um curso que fala justamente da crise na Santa Igreja, com base num livro que se chama O Catecismo Católico da Crise na Santa Igreja. É um livro de um padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o padre Matias Gudron, um sacerdote alemão, e este é um livro em que a ideia é dar uma catequese sistemática sobre a crise na igreja, que é o que eu falei de alguma forma aqui em linhas gerais, de uma forma muito mais resumida. Lá a ideia é que nos aprofundemos. Mas para fechar, para concluir a aula, e a aula, o objetivo desta aula não é ser pessimista, muito pelo contrário, é uma mensagem otimista, porque quando abrimos os nossos olhos para a crise, ela é um trampolim para a tradição, ou seja, ela é um trampolim para aquilo que a igreja sempre ensinou, para aquilo no que a igreja sempre creu, para aquilo que a igreja sempre nos ensinou a viver. Então a crise, ela não deve nos entristecer, ela não deve nos paralisar, muito pelo contrário, ela deve nos mover a buscar a Santa Igreja, crer na Santa Igreja, nos unirmos. Então, assim, o último ponto desta fala sobre a crise é que a crise atual, ela é especialmente grave, e muitos afirmam que é mais grave do que as crises passadas, que assolaram os membros, né, assolaram o seio, poderia dizer, da Santa Igreja, porque ela atinge em muitos aspectos os mais altos escalões da hierarquia eclesiástica, ou seja, bispos, cardeais e inclusive papas, né? Inclusive, eu coloquei aqui o papado. Então, neste ponto específico, é uma crise que se reflete não somente no pontificado atual, né, no Santo Padre, o Papa Francisco, mas também, eu poderia dizer, em todos os pontificados pós-conciliares, e aí eu coloco, para ser muito claro, o pontificado do Papa João XXIII, o pontificado do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, que inclusive eu dei uma aula exatamente sobre isto nesta semana, falei destes 4 pontificados, e vejam que ninguém pode me acusar de ter nojinho da igreja pós-conciliar. Essa acusação não pode ser feita a mim. Eu até hoje frequento, é claro, que eu busco a tradição, eu busco a missa tradicional, que tenho tentado me aproximar cada vez mais, mas até hoje eu frequento uma paróquia pós-conciliar, eu até hoje dou catequese numa paróquia pós-conciliar. Eu, inclusive, acabei de dizer que eu dou catequese com base no Catecismo de João Paulo II. Eu citei o Catecismo de João Paulo II nesta aula, eu citei, inclusive, uma fala do Papa Bento XVI, então ninguém poderá me acusar de ter a atitude equivocada que eu vejo em alguns católicos ditos tradicionais, porque me parece que nem são, estão mais para aquela realidade que eu tenho tentado criticar e chamar a atenção para o quão danosa é essa realidade do católico que se comporta como um cruzadinho de internet, descolado da realidade, que vive a sua fé apenas no ambiente virtual, mas e que este sim mostram um nojinho de tudo aquilo que é pós-conciliar. Não é o meu caso, mas sem dúvida nenhuma eu penso que a crise se agrava sensivelmente no Concílio Vaticano II, e isto, é claro, se manifesta de forma mais grave ou menos grave em todos os pontificados pós-conciliares, estes que eu citei. Então, a crise que assola a Santa Igreja hoje, ela tem uma particular gravidade por conta disso, por ser uma crise, como eu disse anteriormente, que, como aconteceu ao longo da história, penso que, se não em todas, em quase todas as crises, uma crise que começa no clero e desemboca na igreja. Só que hoje também, ela, além de ter esta nota característica que eu já citei, ela é uma crise também que tem
a sua universalidade no sentido de que ela se manifesta em todos os lugares. Ela não é local, ela é universal, ela acaba por afetar a Santa Igreja como um todo. Mas, volto a dizer, não é uma mensagem pessimista. Não é uma mensagem pessimista. Voltemos ao início da aula. Fora da Igreja Católica não há salvação. Isso não é um fechamento. Isso é, na realidade, uma abertura ao outro e uma alegria por ser católico. E é essa alegria que deve nos sustentar. Nós precisamos dar graças a Deus porque somos fiéis católicos. Nós precisamos louvar a Deus porque somos fiéis católicos. E isso deve nos mover ao apostolado, nos mover a conhecer cada vez mais a doutrina da Santa Igreja, nos mover a conhecer cada vez mais a tradição e, através desta aproximação com a tradição, através desta aproximação com aquilo que a Igreja ensina e sempre ensinou, com aquilo que a Igreja crê e sempre creu, com aquilo que a Igreja nos ensina a viver e sempre ensinou, aí sim eu me uno cada vez mais à Santa Igreja, eu me uno cada vez mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, e isto me move a ir até o outro, e a levar o outro à fé católica. Eu penso que é essa a dinâmica. Então, eu espero ter conseguido transmitir aquilo que eu queria transmitir nesta aula sobre a virtude da fé, né? E a barca de São Pedro e a Santa Igreja Católica, que, apesar da crise, nós devemos incessantemente buscar a tradição, tanto individualmente como unidos com os nossos irmãos na paróquia, mas também nesta realidade tão bonita dos centros católicos, como é o caso do Centro Santa Catarina de Sena. E eu encerro agora e entrego a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora os frutos espirituais desta aula, tanto na minha vida, como na vida de cada um de vocês. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.